Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos finalizar a nossa discussão sobre o modelo de solo, falando do modelo de solo com o papel da tecnologia, certo? Então, o que foi que a gente, recapitulando, o que foi que a gente viu na aula passada? Nós discutimos as alterações que o modelo de solo pode apresentar, né, e como essas alterações afetam o comportamento do modelo. Então, nós vimos lá o efeito da taxa de poupança e o efeito do crescimento populacional, como eles modificam a dinâmica do modelo, gerando um novo ponto de estado estacionário. Uma terceira mudança vai ser o quê? A inserção da tecnologia, né? Só que a tecnologia, ela vai ser o quê? Uma questão mais específica. Ela vai trazer uma série de resultados, uma série de mudanças a mais, né, que vai, de certa forma, criar um novo modelo. Então, aqui a gente pode chamar o nosso modelo de solo como sendo, por exemplo, modelo de solo com crescimento tecnológico, né, ou modelo de solo com crescimento exógeno, né, e aí a gente vai ver o porquê desse exógeno, né. Então, tudo isso se refere ao quê? Ao modelo de solo com a presença da tecnologia. Então, vai ser o quê? Uma nova, vamos chamar assim, uma nova versão, digamos assim, do modelo de solo, que a gente vai estar apresentando, que vai se diferenciar daquela primeira, vamos chamar assim, versão que a gente discutiu até a aula passada, certo? Então, aqui, quando a gente pensar no modelo de solo com tecnologia, a gente vai o quê? Pensar em um modelo de solo, né, já mais dentro de um outro contexto, né, com outro comportamento, né, e com outros resultados, certo? Então, por isso, a diferenciação mais específica do modelo de solo com a presença do crescimento, ou melhor, com a presença da inserção na tecnologia, certo? E aí, para a gente fazer essa discussão, primeiro a gente vai caracterizar um pouco o que é essa tecnologia, né? Então, sempre que a gente falar de inserção da tecnologia, né, modelo de solo com crescimento tecnológico, né, a gente precisa ter uma noção do que é essa tecnologia, né, e como é que ela age dentro do modelo, certo? Então, a primeira questão é a seguinte, pessoal. Quando a gente falar de tecnologia no modelo de solo, né, nós vamos pensar o quê? Que essa tecnologia, ela ocorre através do quê? De um efeito exógeno ao modelo, certo? O que é que vai ser isso? É o seguinte, a tecnologia, ela não vai ser criada dentro do modelo, né? Ou seja, dentro da economia. Ela é algo que vem de fora da economia. Então, ela é algo que é criada, desenvolvida fora da economia, fora do modelo, mas que é inserida, né, dentro da economia ou dentro do modelo. É como se fosse um processo de inserção, né, transferência de algo que está fora para dentro. Então, por isso que a gente chama de efeito exógeno, certo? Então, aqui a gente pode imaginar, por exemplo, né, o que vocês viram em Brasileirão 1, quando o Brasil começa aquele PSI, né, lá na década de 30, né? Como é que foi feito, né? O Brasil transferia, né, comprava máquinas da Inglaterra, né, máquinas principalmente indústria têxtil, e trazia para cá, para você dinamizar o parque industrial naquela época. Então, esse efeito lá em Brasileirão de trazer máquinas da Inglaterra para operar aqui é muito parecido com o efeito que a gente está querendo discutir, né? Então, por quê? Porque essas máquinas, elas vêm de fora, né? No caso lá do exemplo, elas vinham da Inglaterra para o Brasil, né? Então, de fora, é um efeito exógeno, é um efeito de transferência de quê? De tecnologia, né? Ou de inserção da tecnologia onde? Dentro dessa economia nacional, dentro dessa economia interna, certo? E aí, pessoal, uma coisa para a gente ter em mente é o seguinte: quer dizer que antes eu não tinha tecnologia, né? Então, toda aquela discussão que a gente fez lá em solo não era uma discussão sem tecnologia. Não, existia tecnologia sim, certo? Agora, qual é o detalhe? Essa tecnologia, ela não se alterava, né? É como se eu tivesse aqui um único grau tecnológico, né? Eu não tinha à disposição capacidade de trazer modificações nas formas de quê? De produção, né? Não tinha modificações na forma de como agir, né? De como proceder o processo produtivo. Com uma nova inserção de tecnologia, eu posso fazer isso, né? Então, o que a gente vai estar chamando aqui de tecnologia vai ser basicamente a forma como eu opero ou dinamizo ou procedo as coisas. No nosso caso aqui, o processo de produção, né?
Então, o que a gente vai estar considerando agora é que eu posso que alterar, digamos assim, esse estado tecnológico, né? Eu posso sair de uma situação de tecnologia 1, por exemplo, e ir para um estágio mais avançado, que, por exemplo, poderia ser o 2, certo? Então, dito isso, isso vai relacionar esse nosso elemento aqui, ó, o progresso tecnológico equivale a melhorias técnicas e de conhecimentos. Então, tudo que a gente vai estar relacionado à tecnologia vai dizer respeito ao quê? A avanços, né? E no nosso caso, principalmente ao quê? A técnicas, né, e conhecimentos direcionados à produção. Eu posso ter uma série de inovações, né, tecnológicas, por exemplo, numa economia. Mas o que é interessante para nós são essas técnicas direcionadas àquilo que vai ser diretamente relacionado à produção, né? Não adianta eu ter uma tecnologia, um conhecimento, mas se que ele não tem aplicação, certo? Então, no nosso caso, a gente vai estar chamando isso. Então, o que é que vai ser nosso progresso tecnológico? Sempre que eu tiver, né, possibilidade de trazer inovações, trazer mudanças, né, melhorias técnicas, melhorias de conhecimentos a esse processo tecnológico ligado à produção. Então é isso que a gente vai estar considerando como sendo tecnologia, né? A inserção da tecnologia proporciona melhoria da eficiência da mão de obra. Então, qual é o reflexo dessa tecnologia? Essa tecnologia, ela vai trazer reflexos sobre quem? Sobre a forma de produção. Mas a tecnologia por si só, ela não gera produto, né? Então a gente aqui não está falando, por exemplo, de algo totalmente autônomo. Não, nós estamos falando de uma tecnologia que vai trazer um amparo ao trabalhador, né? Então é o trabalhador, utilizando a tecnologia, fazendo uso dessa tecnologia, é que vai conseguir aumentar o quê? A capacidade produtiva numa linha de produção, por exemplo. E aí, então, o que é que acontece? A nossa tecnologia, ela vai ser o quê? Ela vai representar, ela vai se manifestar, digamos assim, através da eficiência da mão de obra. Então, a mão de obra, usando a tecnologia, ela se torna mais o quê? Mais eficiente, né? Ela consegue, por exemplo, produzir mais, né? Ou produzir melhor, né? E aí vai ter um efeito resultante, que é o efeito que a gente está chamando aqui, ó, o trabalhador se torna mais produtivo e ele vai ter o quê? O efeito capacidade de trabalho potencializado, né? Então, o que que a gente está chamando aqui de potencializar? Em tese, seria o quê? A ideia de que o trabalhador agora, um trabalhador, ele consegue fazer o trabalho de vários trabalhadores, né, dentro de um espaço de tempo. Né? Então, se a gente imaginar aqui, por exemplo, um serviço de terraplanagem, onde você vai ter 20, 30 trabalhadores com par, né, mexendo lá uma certa tentando nivelar um terreno, né, para passar uma estrada. Então, 20, 30 trabalhadores podem fazer isso. Ou então o quê? Um único trabalhador operando uma retroescavadeira, né? Então veja que essa retroescavadeira representando uma tecnologia, ela consegue o quê? Fazer o trabalho, né, através desse único trabalhador, proporciona condições dele fazer o trabalho daqueles outros 20, 30 que antes fariam isso com passo, né? Então, o que é que significa isso? Aumentar, potencializar a capacidade de trabalho do nosso trabalhador. E aí ele se torna o quê? Ele se torna mais produtivo. Ele consegue fazer mais ou ele consegue fazer melhor do que o modelo ou a tecnologia anterior, certo? E aí o que acontece? Esse nosso trabalhador, ele vai ter um ganho, né? Um ganho efetivo de capacidade de trabalho. Então é algo que a gente vai chamar de aumento efetivo da mão de obra, ou seja, é o trabalhador efetivo. E esse termo é interessante para a gente ter em mente o que? A diferença do que? Dos estágios de tecnologia. Uma situação na qual eu não tinha ou tinha um certo nível de tecnologia anterior e um novo nível de tecnologia, no qual o trabalhador efetivo do novo nível de tecnologia consegue o quê? Produzir mais, né? E aí, claro, o fato de ele conseguir produzir mais também vai levar ao quê? Consequentemente, a ideia de um incremento na mão de obra. É como se eu estivesse dizendo: olha, agora eu tenho um trabalhador, né, que faz o trabalho de vários, né? É como se esse trabalhador ele incorporasse, né, vários, a capacidade de vários trabalhadores em si. É o que a gente vai estar chamando de efeito incrementador de mão de obra, né?
Então esse trabalhador consegue produzir mais, por quê? Porque em tese ele estaria fazendo o trabalho daqueles outros 10, daqueles outros 20 trabalhadores que faziam no estágio, na forma antiga, né. Então essa nossa tecnologia, ela se manifesta principalmente nisso, ela vai se manifestar na produção, gerando um produto a mais, mas através do quê? Da representação ou através do canal que vai ser o quê? O trabalhador, né. Então o trabalhador por si só, né, ele produz, mas ele não produz com tanta eficácia, tanta destreza, tanta produtividade, quando ele está o quê? Amparado pela tecnologia. E a tecnologia por si só, ela não é autossuficiente, né? Ela não é independente. A gente não está falando aqui, por exemplo, de automação total. A gente está falando de tecnologias, mas que são essencialmente operadas por trabalhadores. E aí você guarda uma relação de quê? De que eu vou ter a minha tecnologia sempre, vamos chamar assim, casada com a mão de obra, né? E aí os dois juntos proporcionando esse avanço sobre a capacidade de produzir mais que uma economia, no contexto da inserção tecnológica, vai apresentar. Então esse efeito, pessoal, ele vai proporcionar o quê? Eh, em primeiro ponto, né, mais produto. Então, quando eu tenho a inserção da tecnologia, o que é esperado? Um produto maior, né, então mais produto pode ser produzido, né, com a mesma quantidade de insumos. Ou um produto pode ser gerado usando menos insumos, né. Então aqui a gente já está falando de um terceiro objeto, né, que seria o quê? Os fatores produtivos, né. Então o meu produto, ele pode o quê? Ser gerado usando menos insumos, ou a mesma quantidade de insumos, gerando o quê? Mais produto. E aí, pessoal, não só o insumo em si, mas, por exemplo, o próprio trabalho ele pode ser visto como um insumo, né? Então, vamos fazer a relação. Mais produto pode ser produzido com a mesma quantidade de insumos. Ou seja, por exemplo, eu posso produzir muito mais produto usando a mesma quantidade de trabalho se eu tiver um incremento tecnológico. Ou produzir o produto com menos insumos, por exemplo, poupando mão de obra, né? Então a mão de obra também vai ser vista como um insumo. Eu posso até pensar os meus insumos de produção, mas eu também posso pensar esse próprio trabalho, né, a própria mão de obra, como sendo um insumo, né? E como a gente já antevém, né, essa tecnologia permite eu produzir, de certa forma, economizando insumos, porque aqueles insumos vão ser potencializados pelo uso da tecnologia, ok? Um outro ponto é que o nosso produto ele pode sofrer, né, uma melhoria qualitativa, né? Isso aqui é uma questão que a gente não aborda muito, né, porque a questão qualitativa, né, ela diverge um pouco da questão quantitativa. Claro que eu posso ter, né, e a história econômica mostrou isso, que os avanços tecnológicos trouxeram aumento de quantidade e qualidade, né? Apesar de que esse lado da qualidade, né, a gente está chamando a atenção aqui, mas ele não é o nosso foco, né? Eu não estou aqui medindo qualidade, né? O nosso produto, principalmente, ele vai se diferenciar por quantidade, né? E aqui é uma questão só para a gente pontuar mesmo as modificações que podem ocorrer, como por exemplo a produção ou desenvolvimento, criação de novos tipos de bens, né? Novos produtos podem ser produzidos. E é isso que ajuda também a explicar o crescimento da produção. Porque a partir do momento que a tecnologia ela é inserida, ela vai dando origem a novos produtos, né, fomentando novas demandas, gerando novas demandas, né. E essas demandas é que vão ajudar a puxar o crescimento do produto, consequentemente, um maior nível de produção, um maior nível de renda ao longo do tempo, né. Então isso sim é um efeito que vai estar relacionado com aquele mais produto que a gente viu, por exemplo, no item A, né. Então eu vou estar ali casando mais produto com o quê? Somado, associado aos produtos novos que vão surgir por conta do desenvolvimento da inserção da tecnologia nesse patamar, né. E aí a gente novamente pode fazer um paralelo com o PSI lá do Brasil da década de 30, né. Então a indústria têxtil, quando ela foi sendo, melhorada, digamos assim, com as máquinas que eram trazidas da Inglaterra, isso proporcionou aumento na produção, né, aumento da própria circulação, aumento na oferta de bens têxteis, né, principalmente de vestuário. Então tudo isso se ampliou por conta do quê? Dessa inserção tecnológica, a capacidade de produzir mais, né, e melhor também, ajuda a desenvolver novos bens e tudo isso puxa o crescimento da demanda
né, o crescimento da oferta e, consequentemente, da demanda também, ajudando a explicar esse processo de crescimento ao longo do tempo. Então é um efeito, né, semelhante ao aumento da oferta efetiva de mão de obra, de trabalho. Então sempre lembrando, pessoal, esse efetivo vai ser sempre a ideia do quê? Do trabalhador com com essa capacidade a mais, né, que pode ser resumida ou sintetizada através do quê? Do trabalho via a tecnologia, né? Ao qual cresce não apenas em função do crescimento populacional, mas também do progresso técnico. Então, o que que a gente está dizendo? Que a nossa força de trabalho, né, a oferta de trabalho agora, a capacidade de gerar trabalho, digamos assim, ela não depende só mais da população, mas agora ela depende do quê? Do progresso técnico. Já que ela causa uma eficiência, né, da mão de obra, então, para eu produzir mais, eu não necessariamente preciso de mais de tantas pessoas, mas eu vou precisar de quê? De mais elemento tecnológico, né? Então, se antes é aquela história, eu precisava de 20 pessoas para fazer a terraplanagem, agora eu só preciso de uma, né? Agora uma, desde que tenha o quê? O elemento tecnológico manifestado na forma lá, na forma de uma máquina, né? Então, essa é a questão que a gente está falando aqui. E aí o que acontece? Eu posso ter. Isso é importante, pessoal, porque a gente já pode fazer uma noção do seguinte: o que é que o solo já está querendo dizer aqui? Que eu posso ter, por conta do progresso tecnológico, crescimento do produto sem necessariamente crescer o elemento populacional, né? Então eu posso ter, por exemplo, a ideia de que países com pequena mão de obra, né, ou países pequenos que têm pouca mão de obra, podem crescer desde que, por exemplo, eles desenvolvam essa questão do progresso tecnológico, certo? Então fica aí tipo tipo uma receita, né, que o solo já está antevendo para a gente. E aí o que acontece? Esse crescimento, né, como é que eu vou representar esse crescimento? E a gente vai representar isso por uma dada taxa G, né? Então essa variável Gzinho aí, o G, a letra G, ela vai representar esse incremento tecnológico. E aí, pessoal, como ele é exógeno, né, então ele vai ser o quê? É algo que eu vou atribuir, né, no meu estudo, na minha análise, por exemplo, na minha regressão, né, no meu modelo econométrico, a gente vai definir essa variável, né? Se ela é maior, se ela é menor, se ela cresceu, se ela diminuiu, né? Tudo isso vai ser determinado por a gente. Por quê? Porque ela é exógena, né? Então a gente vê e indica qual é o efeito que ela tem. Graficamente, então, o que que vai representar o aumento da tecnologia, né? O aumento da tecnologia, como a gente falou, vai representar o quê? Um aumento na eficácia ou na eficiência de gerar o produto. E isso a gente está vendo aqui, ó. Então veja que o que que a gente está considerando aqui o efeito do incremento da tecnologia. É a capacidade de sair do nível de produção, por exemplo, Y, para o nível de produção Y', né? Então veja que em tese aqui, né, o elemento tecnológico, ele gerou o quê? Um nível de produto maior, fazendo um deslocamento da curva de Y, ou na curva de Y para a curva de Y', né. E isso puxa, né, as outras variáveis da economia, né. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Um maior nível de investimento. Por quê? Porque mesmo que minha taxa de poupança permaneça fixa, mas agora ela tem o quê? Um nível de renda maior, né. Então, ao crescer o produto, as outras variáveis associadas a ele também crescem, né. E isso vai levar ao quê? Vai levar a uma situação em que eu vejo o quê? O crescimento do nível de produto e o crescimento do nível de capital ao longo do tempo, né. Então, tudo aqui que a gente está considerando é o quê? O efeito da tecnologia manifestado no produto e esse produto o quê? Trazendo a ampliação das outras variáveis, como consumo, como investimento, por exemplo, certo? Aí a gente tem que pensar o seguinte: eu vou ter consequências sobre a acumulação. Então, o que que a gente está querendo dizer aqui? Que a minha tecnologia, se por um lado ela traz aumento no nível de produto, ela também vai trazer efeitos sobre a acumulação. Só que esses efeitos sobre a acumulação, eles são o quê? Eles são negativos, os impactos são negativos. Por quê? Porque à medida que eu vou fazer esse processo de inserção tecnológica, isso vai equivaler ao quê? A um aumento de dispêndio com o trabalhador efetivo, né? Então, qual seria a ideia, pessoal? E aí vamos pegar novamente aquele caso lá dos anos 30 no Brasil para a gente ilustrar.
O Brasil, ele eh, recebia, né, ele fazia o uso de tecnologia de outro país, né, no caso da Inglaterra, no caso principalmente do maquinário têxtil, né, para dinamizar a sua indústria. Qual era a contrapartida entre países? Então, o Brasil recebia as máquinas, mas a Inglaterra recebia uma contrapartida, que era qual? Os recursos de capital, né? Então, basicamente, o que é que a gente estava falando? Que havia uma compra de máquinas. Então, o Brasil comprava máquinas da Inglaterra, recebia as máquinas e retribuía enviando divisas, né? Ou uma palavra mais clara, né? Dinheiro para a Inglaterra. Então, o que é que significa isso? Que havia um custo, né? Vamos chamar assim, econômico, um custo financeiro em adquirir essa tecnologia, né? Então isso vai impactar onde? Na acumulação. Então no caso do Brasil, né, e aí vocês lembram, que era o uso das divisas do café, né, taxação do café, para custear essa aquisição de máquinas e equipamentos junto à Inglaterra. Então esse exemplo manifesta o quê? Manifesta que há uma transferência, há um impacto, né, sobre a acumulação de capital, né? Porque você vai ter uma transferência de quê? De recursos do país para esse país exógeno, para esse terceiro, segundo país aí, que está disponibilizando a tecnologia, né. Então a tecnologia aqui ela é, em tese, adquirida, mas adquirida via o quê? Via recurso de capital. E aí qual é o impacto sobre isso, pessoal? O impacto sobre a acumulação é negativo. Eu estou diminuindo a acumulação de capital, eu estou diminuindo o nível de recursos de capital existente nesse país. E aí o que acontece então? Na nossa equação, né, na nossa álgebra, o que é que a gente vai observar? Que o meu elemento tecnológico, né, representado por G, ele vai estar ligado, associado diretamente com o quê? Com a depreciação e com a taxa de crescimento populacional. Então veja que todas essas variáveis aqui estão representando o quê? Decréscimos ao estoque de capital, né? Ou a variação do estoque de capital. Então isso representa o quê? Representa uma redução da acumulação. Essa economia vai, né, ter um montante de capital a menos. Por quê? Porque parcela disso foi transferido para a aquisição da tecnologia no mercado ou no setor externo, né. Aqui, sim, eu falei aqui setor externo, pessoal, tudo bem, a gente não está considerando aqui, né, uma economia externa propriamente dita, mas eu sei que existe algo exógeno, né, existe um local, digamos assim, um país aí exógeno, mas o qual eu estou me relacionando com ele única e exclusivamente na aquisição de quê? Dessa tecnologia, ok? E aí o nosso efeito de tecnologia graficamente, então ele vai estar representando o quê, pessoal? O mesmo efeito lá do aumento do dispêndio, né? Então eu posso ver isso através da minha reta, e a minha reta tendo a mesma relação que a variável n e a variável dzinho de depreciação. Então cada vez que eu tiver ganhos de tecnologia, né, inserção de mais tecnologia, isso vai ter um custo, que vai ser o quê? Reduzir o nível de capital naquele momento ou naquele contexto, né, naquele contexto temporal ou cronológico, histórico, daquela economia, certo? Então a gente vai associar sempre isso, que essa tecnologia vem, digamos assim, sob um custo, e esse custo incide sobre a acumulação de capital. O efeito da tecnologia, né, vai gerar para nós uma interpretação ou nova interpretação do modelo de solo, né? Então, como a gente vinha dito lá no início, o modelo de solo agora ele vai ser alterado, né? Ele vai sofrer algumas modificações no seu funcionamento e na sua interpretação. A principal delas vai ser o conceito da regra de ouro modificada, né? Que vai ser o quê? A interpretação do conceito da regra de ouro, mas agora dentro do contexto da inserção da tecnologia. Então, qual é o sentido, pessoal? A gente vai entender o seguinte: quando eu trouxer a tecnologia, ela vai alterar alguns parâmetros do modelo, certo? E essa alteração vai mudar a dinâmica do modelo. Por quê? Eu vou trabalhar agora com minhas variáveis dinâmicas, né? Então, capital, né? Consumo, investimento, né? As minhas variáveis dinâmicas agora, elas vão estar respondendo não mais aos efeitos da o quê? Da acumulação de capital, mas aos efeitos da inserção da tecnologia, né? Então, como assim, né? Então, a gente falou sobre o trabalho efetivo, né? Então, o meu trabalhador efetivo, né?
que respondia agora, que equivalia agora ao trabalhador melhorado, que gerava um nível de produto. Então, as outras variáveis também vão estar relacionadas a isso, né? E aí, qual é a principal questão? Quando a gente está no estado estacionário, né, a variação do produto por trabalhador efetivo, no caso da inserção da tecnologia, agora vai estar ligada ao quê? Ao progresso tecnológico, certo? Não mais ao quê? À acumulação de capital. A acumulação de capital ainda existe, ela ainda é necessária ao modelo, mas ela agora não é mais o, vamos chamar assim, o eixo dinâmico da economia. O eixo dinâmico que vai ser responsável pelas modificações agora são o quê? São as variáveis, são as alterações, né, são as mudanças proporcionadas pelo crescimento ou pelo progresso tecnológico via inserção da tecnologia, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que quando eu estiver no estado estacionário, né, todas as variáveis do meu modelo são constantes, exceto quem? Exceto a tecnologia. Esse contextozinho, ele é importante para a gente entender o que está acontecendo no modelo, né? Então vamos fazer aqui uma comparação. Então no modelo anterior, né, no modelo solo, vamos chamar assim, solo ponto um, toda a dinâmica baseava no quê? Na acumulação de capital. Então eu tinha que acumular capital, né, para atingir o estado estacionário. Uma vez que eu atingi o estado estacionário, todas as variáveis estavam constantes, né? Capital constante, produto constante, né? Tudo estava constante. E a economia crescia naquela trajetória estável, né? Com exceção da tecnologia, isso não acontece. Por quê? Porque agora a minha tecnologia ela vai responder de forma dinâmica, né? Ela é o elemento dinâmico. Ela vai gerar mais produto, por exemplo. Só que o que acontece? Ela não é interna, né? Então, lembrando, a nossa tecnologia ela é exógena. Então, qual é a questão? Que mesmo que eu esteja no estado estacionário, com tudo mais constante, mas o fato da tecnologia ser externa, ser exógena, vai fazer com que eu tenha o quê? Eu possa inserir nessa economia, induzir essa economia o quê? Um processo de crescimento do produto, mesmo com as outras variáveis o quê? Constantes, né? Mesmo que elas estejam no estado estacionário, né? Então, por exemplo, o meu nível de capital pode estar constante, né? Aquele casinho estrela, né, do estado estacionário. Mas se eu dedicar o quê? Recursos ao nível da tecnologia, eu posso induzir um maior nível de produto mesmo com o meu capital constante. Então seria algo, por exemplo, eu teria uma variação de Y maior do que zero, né? Então meu produto poderia crescer, mesmo que eu esteja no estado estacionário. Qual é a característica do estado estacionário? Variação de K igual a zero. Eu ia estar rompendo essa condição. Então, mesmo dentro da condição de estado estacionário, eu poderia o quê? Crescer o produto, caso, né, partindo do uso da inserção de tecnologia. Então, essa, pessoal, é a principal alteração que a gente vai ter dentro do modelo de solo. É a capacidade de explicar o crescimento, né? Não mais agora pela acumulação, mas pela tecnologia. A taxa de crescimento da renda, né, e consumo agora depende do progresso tecnológico, né? Então, por quê? Porque todas as outras variáveis, como a gente destacou, elas agora vão depender do quê? Do produto, né? Então, as minhas variáveis, renda, consumo, né, investimento, elas dependem do produto. E esse produto agora responde à tecnologia. Ou seja, a tecnologia vai agora estar determinando o quê? O crescimento ou o comportamento o quê? Da renda, do consumo, do investimento, né? Então essa é a dinâmica que a gente tem. A gente tem uma economia, né, agora que passa a ser o quê? A ser determinada não mais pela acumulação de capital, mas pelo quê? Mas pelo progresso tecnológico. E aí o que acontece nesse estágio, né? A poupança deixa de ser o elemento dinâmico, né? A poupança e o processo de acumulação de capital, né? Até mesmo porque eu posso estar no estado estacionário e essas variáveis vão estar o quê? Vão estar constantes, né? Então, dentro desse processo, né, toda aquela dinâmica da acumulação que foi importante na primeira versão de solo, ela ainda é necessária, né? Então, ela é necessária. Eu preciso ainda que essa economia poupe, ela acumule. Mas ele não é mais o que? O elemento dinâmico, né, que explica o crescimento. O crescimento agora está onde? Está em cima do elemento tecnológico. O produto per capita e o capital por trabalhador agora crescem juntos a taxa de crescimento tecnológico G, né?
Então, novamente, a tecnologia está explicando o quê? Está explicando todas as outras variáveis, né? Produto e o capital por trabalhador. Assim, o modelo de solo com tecnologia mostra que o progresso tecnológico é a fonte do crescimento econômico per capita sustentado. E aí, pessoal, esse sustentado não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável, né? Aquela coisa verde, nem nada disso. O sustentado está no sentido de quê? No sentido de apoiado, né? De explicado, né? De fundamentado. Então, onde é que vai estar o fundamento, digamos assim, do crescimento econômico dentro do modelo de solo, nesse aspecto? Vai estar onde? Vai estar na tecnologia, né? E aí isso permite a gente já começar a fazer afirmativas do tipo: países que conseguem apresentam um crescimento tecnológico de suas economias, tendem a ter o quê? Um maior nível de crescimento econômico. Então é o que? A ideia de que esse crescimento econômico ele é erguido, né, patrocinado, empurrado, não mais pela acumulação de capital, que ainda também é necessária, mas a acumulação de capital já vai ser o que? Um elemento secundário. O elemento principal vai ser o quê? O crescimento tecnológico. E ao modificar as relações, que ao gerar mais produto, aumentar a renda, aumentar consumo, aumentar investimento, promovem o quê? A explicação desse processo de forma o quê? De forma mais coesa, de forma mais robusta. Isso também vai trazer uma modificaçãozinha, né, no que a gente vai estar chamando o critério da regra de ouro, né? Então, a gente vai partir. Qual é o critério da regra de ouro? O critério da regra de ouro é aquele que a gente já falou lá, o mesmo que a gente falou lá no modelo de solo anterior, né? É a ideia de quê? De ter um consumo, a maximização do consumo, né? Mas nesse caso, a maximização do consumo ela vai ser feita para ilustrar o processo de crescimento, né? O processo de inter-relação entre as variáveis. Então, o que, é que eu estou dizendo? Que na condição da regra de ouro, o consumo é máximo. Então eu vou ter o quê? O melhor cenário possível. Mas dentro desse melhor cenário possível, eu vou ver a manifestação, né, digamos assim, eu vou ver a representação das condições de tecnologia estando presentes, né, dentro das relações econômicas, certo? Como é que a gente vai observar isso? Então, no primeiro momento, pessoal, a gente está usando aqui, ó, a nossa função, né, o consumo como a gente viu aonde? Lá no primeiro caso de solo, né? Então, consumo, né, consumo máximo, é a função f de k, que é o y, menos, né? Tudo isso daqui, né? Novamente, relembrando, pessoal, eu uso tudo isso daqui no local, ou no lugar de investimento, porque eu estou na condição do estado estacionário, né? Então, condição necessária, condição suficiente, né? Então, na regra de ouro modificada, a maximização do consumo implica que. Então, o que é que a gente vai fazer isso daqui, pessoal? A gente vai derivar isso daqui, certo? Ao derivar, né? Derivar em função de K, certo? Então, a gente vai ter essa condição aqui, né? Eu vou reorganizar esses termos, né? Tudo isso é negativo, passa para lá positivo, né? E eu trago esse termozinho para cá, né? Então, eu fiquei com duas variáveis. Essa variável e essa variável, certo? Quem é a primeira variável do lado de cá? Veja só, pessoal. Produtividade, né? Então, F de K menos a depreciação, né? O que é que vai ser isso? A equação final mostra que o produto líquido, né? O produto marginal líquido do capital, o que é isso? É isso daqui, ó. É tudo que é produzido, né, descontado da depreciação, né? Então é aquele conceito, bruto e líquido, né? Então o que é o bruto? Né? É o que é obtido tudo. O que é o líquido? É o bruto descontado a depreciação. Então, isso daqui é o que a gente está falando, né? Produto marginal, então a produtividade líquida do capital, né? Seria isso daqui. O que, é que a gente está dizendo? Que a produtividade líquida do capital, né? Nessa economia é dada ou é igual ao quê? O crescimento do produto total. O que é o crescimento do produto total, pessoal? Então veja só, se a gente olhar essas variáveis, então N seria quem? Crescimento populacional. G é o quê? Progresso tecnológico. Então o que, que a gente está dizendo? Que o crescimento do produto total depende do que? Dessas duas variáveis, população e crescimento tecnológico, que é uma relação que a gente já comentou lá atrás, né? Então o que foi que a gente comentou lá atrás? Que eu preciso dessa relação tecnologia, mão de obra, para implementar o processo produtivo.
né? Ou melhor, para implementar as inovações tecnológicas na produção. Então, novamente, não só a tecnologia sozinha vai fazer o quê? A inovação. E a mão de obra por si só, né, sem a tecnologia, ela não consegue ampliar a produção. Então, isso reflete o quê, pessoal? Que eu preciso desse casamento, tecnologia e mão de obra. Na nossa estimaçãozinha aqui, na nossa derivada, isso resultou do quê? Numa variável que a gente está chamando crescimento do produto total, né? O taxa de crescimento do produto total. Então, o que, que a gente está dizendo? Que o crescimento aqui da economia vai estar sujeito ao quê? Ao crescimento tecnológico combinado com o crescimento da mão de obra, né? Então, são essas duas variáveis aqui que vão trazer para a gente o quê? A explicação da dinâmica da economia aonde? No processo de crescimento econômico. E aí seria uma questão de quê, pessoal? Né? E aí fazendo já umas interpretações de solo. A gente estaria dizendo o quê? Que eu tenho países, né? E aí já estendendo, países que têm o elemento tecnológico, né? Eles precisam casar isso com a população. Então não basta ter a tecnologia, ela precisa estar interrelacionada com a população, com a mão de obra, né? Então seria algo tipo, eu preciso ter uma mão de obra que é escolarizada, né? Que é qualificada, que está apta a utilizar e empregar as tecnologias, né? Então não adianta eu ter a tecnologia por si só, mas eu preciso casar essa tecnologia. A mão de obra ela precisa saber usar essa tecnologia. Só a partir do momento em que ela está relacionada diretamente com a tecnologia é que ela vai conseguir gerar o quê? Os ganhos sobre produtividade que estão expressos aonde? No outro lado da equação, certo? Então, é essa relação. Então, a produtividade da economia está sujeita ao quê? Aos efeitos da tecnologia combinado com os efeitos da mão de obra. Então, essas duas últimos termos aqui, explicando o quê? O crescimento do produto total da economia, certo? Então essa vai ser a principal contribuição que solo, né, vai fazer a partir da questão tecnológica, né? E essa questão tecnológica, pessoal, ela vai ser o trampolim, né, para aquilo que a gente vai chamar de modelo endógeno, né? Então o que, que vai mudar aí, né? A gente vai ter o modelo de solo exógeno, né, com tecnologia exógena, ele sendo o quê? Uma base, uma primeira base explicativa para o crescimento das economias, baseado no quê? Na tecnologia. E ele vai ser também, digamos assim, o ponto de partida para a questão que a gente vai discutir como sendo o quê? Economia endógena, certo? Mas por enquanto nós vamos ficar com essas conclusões, né, sobre o papel da tecnologia em si, e a gente vê isso mais na nossa próxima aula. Até mais!